Nós estamos começando o programa Verdade e Vida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, preparado com muito carinho para você e para sua família. No programa de hoje, nós vamos tratar de um assunto intrigante, preparado para viver e para morrer. Vamos basear esta mensagem na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna, nos céus. E, por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. A segunda carta de Paulo aos Coríntios é certamente a sua carta mais pessoal. É a carta onde ele abre o coração e expressa a angústia que ele estava vivendo na cidade de Éfeso, onde estava morando. Ele chega a dizer que ali enfrentou feras, angústias e tribulações maiores do que suas forças, a ponto de desesperar-se da própria vida. Ele escreveu esta carta em lágrimas. E agora, nesse texto, ele vai tratar exatamente do enfrentamento da morte. E ele já tinha dito nos versos anteriores, fazendo uma espécie de contraste entre o homem exterior, o nosso corpo, que vai se enfraquecendo, se debilitando, e o nosso homem interior, que vai se fortalecendo. Ele contrasta também a nossa leve, momentânea tribulação agora em relação às glórias que estão aguardando você que tem sua vida firmada em Cristo. E ele contrasta também as coisas que você está vendo agora, que são temporais, e as coisas que você não está vendo, que são eternas. Diante disso, o apóstolo Paulo começa a falar do nosso corpo, dizendo o seguinte: se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos uma casa eterna, feita não por mãos, eterna nos céus. O que Paulo está dizendo é que o seu corpo, o meu corpo, é uma tenda. É um tabernáculo frágil, que, passando pelas intempéries do tempo, pela dobra dos anos, esse corpo vai se enfraquecendo, vai se debilitando, vai ficando fraco, vai ficando enrugado, vai ficando doente, vai ficando cansado, vai ficando até caquético. Mas a pergunta é: morreu, acabou? Não tem mais nada? Tem esperança? Tem uma vida depois desta? Tem ressurreição? Tem um novo corpo? E Paulo então vai dizer o seguinte: se esta casa, se este corpo se desfizer, nós temos uma casa permanente, eterna nos céus, não feita por mãos humanas. Ele está contrastando aqui esse corpo frágil com o corpo de glória, com um corpo incorruptível, imortal, poderoso, glorioso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus Cristo. Não é que Paulo está depressivo, pensando em morte, não. Ele vai claramente afirmar isso, que neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Ele não está querendo morrer, ele está aspirando e desejoso daquele corpo que nós haveremos de ter, que é um corpo perfeito, que não vai ficar cansado, que não vai ficar doente, que não vai ter problema de esquecimento, que não vai ter enfermidade, que não vai ter limitação. Um corpo que não vai brigar nem com o espelho, nem com a balança. Um corpo semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus Cristo. Mas por que isso é importante? Porque tem tanta gente desesperada, porque não tem esperança. Tem medo da vida, tem medo da morte, não sabe para onde vai, anda em escuridão, em trevas. Algumas pessoas pensam que quando morre acaba tudo.
Outras pensam que quando morre, a alma se desencarna e reencarna de novo. Há outros que acham que quando morre a alma vai para um purgatório sofrer. Tem outros que acham que quando morre a alma fica dormindo. Tem outros que acham que morreu, é aniquilado, é exterminado, acabou, não tem mais nada, é só matéria. Não tendo esperança, tem-se medo da morte. E aí Paulo vai descrever para nós, e eu peço que você preste bem atenção nesse versículo 8, quando ele diz assim: entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. O que é morrer? Morrer é deixar o corpo. Você foi feito do pó. A Bíblia diz isso. O homem veio do pó. O homem é pó. E o homem voltará ao pó. Esse corpo nosso foi feito do pó e vai voltar para o pó. Porém, a nossa alma, que é o sopro de Deus, diz a Escritura que agora, quando você fecha os olhos para este mundo, você vai habitar com o Senhor. Na glória, no céu, já desfrutando imediatamente das bem-aventuranças eternas. A Bíblia diz que bem-aventurados são aqueles que desde agora morrem no Senhor, para que descansem das suas fadigas e as suas obras os acompanham. A Bíblia diz lá em Filipenses 1:23 que morrer é partir para estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Por isso a Bíblia diz no Salmo 116 que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. O apóstolo está dizendo que morrer para um cristão é como você olhar para essa tenda rota, frágil que é o nosso corpo físico e agora observar que você vai ter uma casa, uma mansão, aliás a palavra é mansão, eterna nos céus, contrastando a fragilidade do nosso corpo físico com a glória do nosso corpo celestial. Você não precisa ter medo. Você pode estar preparado para viver e para morrer. Bom, mas Paulo leva-nos à conclusão desse texto, no versículo 10, dizendo o seguinte: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Note você que a Bíblia diz assim, lá em Hebreus 9:27, ao homem está ordenado viver ou morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Nós precisamos nos preparar para este encontro com Deus agora, porque você e eu teremos que comparecer perante o tribunal de Cristo. Esse tribunal é justo. Esse tribunal é criterioso. Seremos julgados pelas nossas palavras, seremos julgados pelas nossas obras, seremos julgados pelas nossas omissões, seremos julgados inclusive pelos nossos desejos e pensamentos. Nenhum tribunal da terra tem competência para julgar foro íntimo, pois o tribunal de Deus tem essa competência. E nós passaremos por este escrutínio da justiça divina no tribunal de Cristo. É claro que pelas obras, pelos méritos, pelos nossos predicados morais, nós jamais alcançaríamos absolvição no tribunal de Deus. Pelas nossas obras nós somos condenados. É por isso que pelas obras da lei ninguém pode ser justificado diante de Deus. Mas se você entregar sua vida a Cristo e crer nele, você é declarado justo diante do tribunal de Deus e o seu nome estará escrito no livro da vida. E então você receberá a bem-aventurança eterna, a própria vida eterna. E você ouvirá naquele glorioso dia as palavras de Jesus: vinde bendito do meu Pai, entre na posse do reino que está preparado para você desde a fundação do mundo. Eu quero orar com você. E hoje você pode estar preparado para viver e para morrer, entregando agora mesmo a sua vida a Jesus. Deus, eu te peço que tu apliques a tua palavra ao coração daqueles que nos assistem, para que eles te conheçam e recebam o teu Filho e recebam dele a vida eterna.
Em nome de Jesus. Amém. A Igreja Presbiteriana do Brasil é fruto de uma ação missionária da Igreja Norte-Americana, que enviou o jovem pastor Ashbel Green Simonton ao nosso país em 1859, com um profundo desejo no coração de apresentar o Evangelho da graça de Jesus aos brasileiros. Ao longo desses 161 anos de história, o ideal missionário tem se tornado realidade e, a partir do seu compromisso com a integridade bíblica em uma perspectiva teológica reformada, que com o propósito de fazer a diferença na sociedade, a IPB tem sido um instrumento usado por Deus para alcançar e transformar a vida de milhares de pessoas no Brasil e no mundo. A Igreja Presbiteriana em cada cidade, com suas escolas, hospitais, projetos sociais e missionários, cumpre a sua missão, visando a glória de Deus. Igreja Presbiteriana, há 161 anos, evangelizando o Brasil. Pastor Rodrigo, por gentileza, participe comigo do encerramento, meu irmão. Reverendo Hernandes, que palavra impactante de esperança, né? Amém. Podermos ter a certeza que quando os nossos olhos, então, enfim, se fecharem para a história, eles se abrirão para a eternidade. E Jesus estará diante de nós e Ele enxugará de nós toda a lágrima. E não haverá mais choro, nem dor, nem tristeza. Isso é o que, de fato, alegra o nosso coração e nos enche de esperança. E a gente se alegra também com você que tem nos acompanhado o programa Verdade e Vida. E nós gostaríamos de encaminhar para você, na sua casa, um presente. É um livro com devocionais, mensagens para cada dia do seu ano, escrito pelo Reverendo Hernandes Dias Lopes, Gotas de Esperança para a sua alma. Para você ganhar esse presente, basta você entrar em contato conosco pelo WhatsApp. Envie uma mensagem para o código de área 11 947 18 94 50 e a gente vai mandar para você, na sua casa, esse presente, que é um carinho do nosso coração, da Igreja Presbiteriana do Brasil. E se você quer conhecer um pouquinho mais sobre nós, sobre a Igreja Presbiteriana, sobre as nossas igrejas espalhadas Brasil afora, hoje você tem essa possibilidade por meio do IPB Play. Basta você acessar www.ipbplay.com.br e você vai poder conhecer aí os canais, as mensagens das igrejas presbiterianas espalhadas Brasil afora. Uma excelente oportunidade de conhecer um pouquinho mais daquilo que a nossa igreja tem feito, né, Reverendo Hernandes? E talvez você possa levar sua família para uma igreja presbiteriana mais perto de você e vai ser uma grande bênção para a edificação do seu coração, da sua vida, da sua família. Bom, este é o programa Verdade e Vida, sempre levando uma palavra de esperança para você. Estaremos de volta, se Deus quiser, no próximo sábado, neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Um grande abraço e até lá. Cai a chuva sobre o mal e o bom, nasce o sol e nem faz distinção. Assim é a graça do eterno Deus, derramada sobre os filhos seus, e só alguns se lembram